Oh. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para nós respondermos, a prova de policial legislativo da Câmara, beleza? Onde aconteceu agora, domingo passado, certo? Feita pela banca CESP, perfeito? E assim, a partir de agora nós iremos, todas as vezes, por exemplo, semana que vem nós teremos também a resolução da prova do Ministério da Fazenda, a ata. Então eu vou estar disponibilizando aqui pela educação avançada todas as resoluções, das provas de concurso, perfeito? Então você vai ter acesso à minha página, Lógica para Concursos, aqui também na educação avançada, beleza? Para que você que, quer aprender um pouco mais, quer verificar aquilo que está faltando, qual detalhe que está precisando melhorar nas provas de raciocínio lógico, só nos acompanhar aqui a partir, dessa semana em diante, onde nós estaremos respondendo, onde eu estarei respondendo para você as provas de raciocínio lógico. Bem, falar um pouco sobre essa prova primeiro, foi uma prova tranquila, não foi uma prova difícil, O CESP nessa prova de policial legislativo, concurso bom, salário bom, não é isso? Trabalho agradável, certo? Mas ele cobrou o quê? Ele cobrou uma lógica proposicional, uma lógica sentencial, cobrou os principais fundamentos, a questão da linguagem, da lógica formal, Ele cobrou também a questão das equivalências lógicas, estruturas lógicas, negação de proposições compostas, deduções e inferências, perfeito? E um pouquinho de sequência, perfeito? Então assim, não achei uma prova tão puxada, por exemplo, que nem a prova do Bacen, achei uma prova mais tranquila, beleza? Então nós iremos aqui responder essa prova, perfeito? Para que você tire as suas dúvidas e as suas conclusões. Policial Legislativo, Polícia Legislativa 2014, gabaritando a prova, beleza? Vamos lá. Diz assim, considerando que P seja a proposição, se o bem é público, então não é de ninguém. Se o bem é público, então não é de ninguém. Julgue os itens subsequentes. Bem, eu percebo o seguinte, Josimar, primeiro passo, é uma proposição P. Proposição, expressão de um pensamento completo que pode ser valorado. Essa proposição P é uma proposição composta. Por quê? Porque tem mais de um pensamento. E é uma proposição o quê, Josimar? Uma proposição condicional. Se o bem é público, então não é de ninguém. Ou seja, eu percebo que tem um se, então, uma proposição composta condicional. Beleza? Então, se o bem é público, então não é de ninguém. Julgue os itens subsequentes. Item 61. Fala assim, a proposição P é equivalente à proposição. Se o bem é de alguém, então não é público. O que o CESP pediu aqui? Ele pediu a equivalência de uma proposição condicional. Uma das principais leis de equivalência. Josmar, eu tenho que saber uma das leis. Então, sabe a lei condicional. Que é o que cai mais tanto na prova do CESP quanto na prova da ESAF. Então, por exemplo, equivalências lógicas. Lei condicional, uma das principais leis de equivalência. Só para você relembrar, quando eu falo se A, então B, quais são as duas equivalências que nós temos aí? Nós temos aquela que chamamos de contrapositiva, que é aquela que eu troco, mas eu nego. Se A, então B. É como se eu falasse, se não B, então não A. Chamada contrapositiva ou contrarrecíproca. Então, se A, então B. Se não B, então não A. Beleza? Ou também tem a outra lei. Se A, então B. Eu falo, não A ou B. Mas eu percebi o seguinte, Josimar. Lá na proposição P, ele me trouxe o quê? Um se, então. E lá no item 61 dessa prova, ele falou assim, a proposição P é equivalente à proposição. Se o bem é de alguém, então não é público. Ele colocou de novo o quê? Um se, então. Então ele saiu o quê? De uma condicional para outra condicional. Então ele saiu de uma condicional para outra condicional. Então ele vai usar o que, Josimar? A contrapositiva. Eu troco, mas eu nego. Eu posso só trocar? Não, porque o se então não pode comutar. Eu posso só negar?
Também não, porque não gera a mesma tabela verdade. Então, ou seja, como é que eu vou fazer? De se então para si então, eu troco, mas eu nego, chamada contrapositiva. Ou seja, o que é antecedente vira consequente. E o que é consequente vira antecedente. Vamos ver se ele fez isso? Se o bem é público, então não é de ninguém. Volta negando. Se o bem é de alguém, então não é público. Perfeitamente. Se A, então B. Se não B, então não A. Ou seja, usou a contrapositiva, ou também chamada contra recíproca. Primeiro item está correto. Beleza? Ele saiu de se A, então B, para se não B, então não A. Próximo item. Fala o seguinte. A proposição P é equivalente à proposição se o bem é de todos, então é público. A proposição P fala o que lá? Vamos voltar na proposição P. Se o bem é público, então não é de ninguém. Ele saiu de novo de quê? De uma condicional para outra condicional. Beleza? Mas tem que ser o quê? Eu troco, mas eu nego. Mas só que ele colocou o quê? O bem é de todos. Isso aqui não é a negação. Beleza? O item certo é qual? É o anterior. Beleza? O item certo é o anterior. Então, ou seja, ele não usou aqui a contrapositiva. Está errada essa negação. Ou seja, o certo é o quê? Pega o item anterior. Se o bem é de alguém, então não é público. Ele colocou o quê? Se o bem é de todos, então é público. Já está errado aqui. Ó. Tinha que ser o quê? Não é público. Então, o item 62 está erradíssimo. Ele usou a contrapositiva errada. Não é isso aqui. Beleza? Primeiro item certo, segundo item errado. Item 63. A negação da proposição P. Então, gente, toda provinha do CESP vai ter uma de ainda mais de polícia. Se você pegar as provas da Polícia Federal, Polícia Civil, PRF, você vai perceber que toda provinha o CESP coloca itens de equivalências e itens de negação. A negação da proposição P. Só para você relembrar. Se A, então B. Qual é a negação da condicional, Josimar? A negação da condicional é afirmo o primeiro e nego o segundo. Se A, então B. A negação é A e não B. Essa é a negação correta. Então colocou o quê? O bem é público. Falar o seguinte, ó. Proposição P. Se o bem é público, então não é de ninguém. O bem é público. Opa! Afirmou o antecedente. E é de todos. Né? É de todos. É de todos é a negação? Porque colocou o que lá? Ele colocou, se o bem é público, então não é de ninguém. Qual a negação correta aqui? O bem é público e é de alguém. Aquilo que não é de ninguém, eu não posso falar que é o quê? Que é de todos. Beleza? Então essa negação aqui está errada. Ele afirmou o primeiro, mas ele negou o segundo? Não, senhor. Porque ele falou aqui, ó, não é de ninguém, não quer dizer que sejam de todos. Então, ele afirmou o primeiro, mas a negação do segundo está errado. Beleza? Então, o item 63 está erradíssimo. Qual é a negação da condicional? Afirmo o antecedente e nego o consequente. Ele afirmou corretamente. O bem é público. Mas lá está o quê? Mas não é de ninguém. Que não é de ninguém é de todos? Coisíssima nenhuma. Está errado. Ou seja, a negação da condicional é afirmo o primeiro e nego o segundo. Melhor do que isso, afirma o antecedente e nega o consequente. Beleza. Então aí já tem 3 itens, onde 2 são de equivalência e um item é de que, Josmar? Um item é de negação. Então até agora, né? Certo, errado e errado. Vamos para o próximo item. Isso. Olha que legal agora, ó. Fala bem assim o CESP. Primeira proposição. Não perco o meu voto, P1. P2. Se eu votar no candidato X e ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto.
Proposição 3. Se eu votar no candidato X, ele for eleito e não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, perderei o meu voto. P4. Eu voto no candidato X. Conclusão. O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. A partir das proposições P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgo os itens seguintes que se referem à lógica sentencial. Observa só, nós temos o seguinte, nós temos aí um argumento. Sim, um argumento. O que é um argumento, Josimar? Um argumento é um conjunto de proposições, onde algumas delas são chamadas premissas e outra é chamada de conclusão. Então nós temos aí P1, P2, P3 e P4, que são premissas de um argumento, e nós temos C, que é a conclusão desse argumento. Beleza? Então, para ser argumento, só tem que ter estrutura. E ter estrutura é o quê? Pelo menos uma premissa e uma conclusão. Agora, a partir desse argumento, né, o que o CESP pede para a gente? Vamos lá. Fala bem assim. Item 64. O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4, e cuja conclusão seja a proposição C, será válido. Ou seja, o que é um argumento válido, Josimar? Um argumento será válido quando a verdade das premissas garantirem a verdade da conclusão. Esse é o conceito de um argumento válido. Beleza? Então, um argumento será válido quando a verdade de P1, P2, P3 e P4, essas verdades garantirem para mim a verdade de quem? Da minha conclusão. Para isso, o argumento será válido. Então, bem, será que esse argumento é válido? Vamos escrever na lógica formal, né, essas premissas e vamos verificar se realmente esse argumento é válido ou não. Olha só, P1 fala o seguinte: não perco o meu voto. Não perco o meu voto. Beleza? Premissa 2 fala assim: se eu votar no candidato X, se eu votar em X, essa vírgula dá a ideia de e ele não for eleito, não eleito, e ele não me der um agrado, não agrado, perderei o meu voto. Ou seja, dá uma ideia de condicional. Então, perderei o meu voto. Beleza? P3. Se eu votar no candidato X, e ele for eleito, e eu não for atingido por uma benfeitoria, não for beneficiado, então perderei o meu voto. Beleza. P4, quarta premissa. Eu voto no candidato X, eu voto em X. Conclusão, então, a nossa conclusão. Qual é a conclusão, Josimar? O candidato X me dará um agrado, então ele vai me dar um agrado, antes da eleição, ou, de junção, seria atingido por uma benfeitoria. Beleza. Perfeito? Nós temos aqui um argumento. E eu sempre falo assim para meus alunos: gente, nessas últimas provas de concurso, Bacen, Ministério da Integração, MPU, Polícia Civil do Ceará, Polícia Federal, IBAMA, provas do CESP. O que ele tem feito nos últimos concursos? Ele tem colocado proposições compostas na conclusão. Para eu tentar mostrar que esse argumento é válido, eu vou sofrer demais. Porque o que é um argumento válido? É isso aqui, ó. Um argumento será válido quando a verdade
das minhas premissas garantirem a verdade da minha conclusão. Mas, pensa comigo, se eu sair das premissas verdadeiras e verificar onde eu vou chegar, eu posso sofrer muito. Então, qual é o melhor caminho nessas últimas provas do CESP, quando ele pede para você um argumento válido? A melhor situação é essa aqui, ó. Ao invés de você tentar mostrar que o argumento é válido, eu sugiro a você, para você ganhar tempo, tente mostrar que o argumento é inválido. Porque verdade, 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 se levar a uma mentira, ele vai ser inválido. E é melhor para mim por quê? Porque na minha conclusão, eu tenho uma disjunção. E o ou para ser falso, eu só tenho uma possibilidade. E o ou para ser verdade, eu tenho 3. Então é melhor fazer o que, Josmar? Quando acontece uma prova dessa do CESP, vai vir Polícia Federal aí de novo, o que você vai fazer? Ao invés de você tentar mostrar que o argumento é válido, você não vai fazer isso. Você vai fazer o contrário. Você vai tentar mostrar que o argumento é inválido. Prova civil do Ceará, prova do IBAMA nível superior, prova da Polícia Federal que tivemos agora. Está entendendo? É melhor esse caminho. Integração, sai da integração. Então, ou seja, essas SERPRO 2013, essas provas, quando você fizer, não tente mostrar que é válido, vai sofrer muito. Tente mostrar que é inválido, que eu faço só uma vez. Ou seja, o que é mostrar que é inválido, Josmar? Eu vou contra o item. Eu vou sair de verdade, verdade, verdade e verdade e vou tentar chegar em uma mentira. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando mostrar que o argumento é inválido. Aí eu só faço isso aqui, ó. Pela conclusão, no ou para ser falso, só pode ser o quê? Falso, falso. Só tem uma possibilidade. Tá vendo? Não fica testando. Falso, falso. Aí olha só comigo. P1, não perco meu voto, é verdadeiro. Então, perco meu voto é o quê? Falso. Na condicional, se o meu consequente é falso, quem é meu antecedente? Ele tem que ser obrigatoriamente falso para dar a verdade aqui. Mas, lá em P4, ó, voto no candidato X é o quê? É verdadeiro. Então é verdadeiro. Beleza? Depois, na conclusão, recebe um agrado é o quê? É falso. Então lá vai ser o quê? Não recebe um agrado? Verdadeiro. Lá na conclusão, ser beneficiado é falso. Não ser verdadeiro. Agora observe um detalhe. Olha P2 comigo. Aqui já é falso. O consequente. Esse antecedente tem que ser todo o quê? Tem que dar falso também. Só que eu já tenho uma verdade e já tenho uma verdade. E dentro do E, se eu já tenho 2 verdades para dar falso, não será eleito, tem que ser obrigatoriamente falso. Mas pensa comigo uma coisa. O não eleito tem que ser falso. Beleza? Mas só que, olha para P3. Perder meu voto é o que de novo? É falso. E na condicional, todo esse antecedente tem que ser falso. Mas voto em X é verdadeiro. Ser beneficiado é verdadeiro. Não eleito é falso. Então eleito vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Mas eu pergunto para você uma coisa, Josimar. Eu pergunto para você uma coisa. Voto em X é verdade. Eleito é verdade. E vai ser beneficiado é verdade. Mas tudo isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar falso. Como é que verdade, verdade, verdade dá falso? Ou seja, não tem como esse conjunto todo ser o quê? Ser falso. Ou seja, houve uma contradição. Então, quando eu tentei mostrar que esse argumento
era inválido, o que aconteceu? Quando eu tentei mostrar que ele é inválido, eu cheguei numa contradição, porque verdade e verdade e verdade não é falso. Então, se deu problema no meu argumento, quando eu tentei mostrar que ele é inválido, aquilo que não é inválido, só pode ser o quê? Só pode ser válido. Então, o item está certíssimo. Porque o César falou o quê? Que esse argumento é válido. Então, qual é o melhor caminho, Josmar? Quando o CESP, o argumento é válido, tenta mostrar que é inválido. Tentei mostrar que é inválido, vai só aplicar a tabela verdade, ó. Mas chegou no momento, Josmar, que deu problema. E se deu problema, quando eu tentei mostrar que é inválido, aquilo que não é inválido, amigo, só pode ser o quê? Só pode ser válido. Beleza? Então o item está corretíssimo. O item fala o quê? O argumento será válido? Com certeza. Item 64, certo. Esse foi o mais difícil. Beleza? Vamos para o próximo item. 65. A negação da proposição. De novo a negação, tá vendo? A negação da proposição. Fala assim, ó. Eu voto no candidato X e ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição. É como se eu falasse o quê? Eu voto no candidato X e ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição. Qual é a negação? Qual é a negação de A? Tipo falha, né? Não tá não? Por quê? Vamos lá. Olha só, vamos continuar aqui. Qual é a negação de A e B? Qual a negação de A e B? Com tranquilidade. A negação de A e B, não A ou não B. Não é isso? Então, se eu tenho lá, ó. Se eu tenho lá, eu voto no candidato X e ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição, está corretamente expressa por eu não voto no candidato X, só que, Josimar, é como se continuasse um E, ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. O que o CESP fez? Ele negou da seguinte maneira, A e B e C. Aí ele colocou não A, e não B e não C. Está errado. Qual a negação de A e B? Não A ou não B. Então a negação seria, eu não voto no candidato X, ou ele é eleito, ou ele me dá um agrado antes da eleição. Ou seja, está errado aqui e aqui. Porque tinha que ser uma coisa, a negação, ou a negação, ou a negação. Então o item 65 está errado. Porque a negação de A e B e C tem que ser não A, ou não B, ou não C. Uma questão bem tranquila de negação. Beleza? Vimos que nós tivemos a negação da condicional, agora a negação de quê? De uma proposição conjuntiva. Né? A e B e C, a negação é o quê? Não A, ou não B, ou não C. Próximo item. Item 66. Né? Vamos lá. Fala assim. Se as proposições P1 e P4 e a proposição o candidato X é eleito forem verdadeiras. Vamos lá. Quem é a proposição P1 que o CESP nos deu? Proposição P1 é não perco o meu voto. Então, não perco o meu voto, ele falou que é verdadeiro. Proposição P4. Eu voto no candidato X. Voto no candidato X também é verdadeiro. E ele falou o que também? O candidato X é eleito, também é verdadeiro. Ou seja, ele me deu 3 proposições simples, não perco meu voto, voto no candidato X
e ele será eleito. Nós temos aí o quê? 3 proposições simples, certo? E todas as 3 são o que, Josmar? São verdadeiras. Aí continua bem assim, ó. Então a proposição P3, quem é a proposição P3? Vamos copiar aqui, ó. P3. P3 fala o seguinte: se eu votar no candidato X, se eu votar em X, e ele for eleito, e eu não for atingido por uma benfeitoria, não beneficiado, então perderei meu voto. Né? Aí ele fala bem assim: a proposição P3 será verdadeira, independente do valor da proposição. Não sou atingido, né, por uma benfeitoria. É uma questão de aplicação de tabela verdade, só isso. Me deu várias proposições simples, os valores. Tá faltando um e falou assim, ó, se essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira, tudo vai ser verdade independente dessa. Vamos verificar? Tudo, ele falou que é verdadeiro. Então perceba o seguinte: vota em X é verdade. Então aqui eu tenho uma verdade já. Será eleito é verdade. Se não perco o meu voto é verdadeiro, então aqui vai ser o quê? Vai ser falso. E eu tenho o que, Josmar? Uma condicional. Na condicional, se o meu consequente é falso, quem vai ser meu antecedente? Tem que ser quem? Tem que ser falso. Para isso dá o quê? Verdade. Então, essa... Aqui, tá? Só para trocar a pilha aqui do microfone. Então, olha só. É uma questão de aplicação de tabela verdade. Certo? Ou seja, Josmar, ele me deu valores de proposições simples e falou o seguinte: essa proposição toda vai ser verdadeira, independente de não B. Aí eu pergunto para você, ó. Vou marcar aqui, ó. Voto em X é verdade. Será eleito é verdade. Perco meu voto é falso. Isso aqui vai ser verdade? Olha só. Esse não B que eu tenho aqui, esse não B, eu dependo dele. Se ele for verdadeiro, vai dar problema. Porque verdade e verdade daria verdade. Se V, então, F dá o quê? Dá é falso. Então, eu dependo desse valor, beleza? Eu dependo desse valor para a proposição P3 ser verdadeira. Ou seja, eu tenho P3. No antecedente de P3, eu tenho 3 proposições. Uma já é verdadeira. A outra já é verdadeira. Essa não B tem que ser obrigatoriamente, ela tem que ser obrigatoriamente o que, Josmar? Ela tem que ser obrigatoriamente falsa. Por que ela tem que ser falsa? Para esse resultado dá falso. Porque se falso, então falso, dá a proposição P3 verdadeira. Beleza? P3 será o quê? Verdadeiro. Então, eu vou ter P3 sendo o quê? Verdadeiro. Beleza? Então, ou seja, aqui ele falou que é independente. Errado. Eu preciso saber que esse valor de não serei beneficiado tem que ser obrigatoriamente falso, para que o meu P3 seja o quê? Verdadeiro. Beleza? Então, o item 66 está erradíssimo. Próximo item. 67. O item 67 fala o seguinte: caso as proposições, né? Caso as proposições P1
P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição: o candidato X é eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição. Essa questão é de que agora, Josimar? Essa questão aqui é de inferência lógica, né? Então eu vou sair de P1, de P2 e P4. Quem é P1? P1 lá no texto fala o seguinte: P1 é não perco meu voto. Quem é P2? Se eu votar em X, no candidato X, e ele não for eleito, ele não é eleito, e ele não me der um agrado, não agrado, então perderei o meu voto. Perderei o meu voto. P4, eu voto no candidato X. Eu voto em X. Aí o César fala bem assim, ó, partindo de P1, P2 e P4. Vai ser verdadeiro também essa conclusão que ele me deu? É uma inferência. O candidato X será eleito ou ele me dá um agrado. Gente, da mesma forma, as questões de argumentações e as questões de inferências lógicas, eu prefiro ir contra o item. Se ele falar para mim o seguinte, olha, ele falou o seguinte para mim aqui, o CESP, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, também é verdade a conclusão. Só que é melhor eu mostrar o contrário, ou seja, eu vou sair de verdades e tentar mostrar que isso aqui é o que, Josimar? Que isso aqui é falso. Por quê? Porque tem um ou aqui, ó. E o ou para ser falso eu tenho apenas uma possibilidade. Eu estou indo contra o item. Perfeito? Então, ao invés de eu tentar mostrar que eu saio de verdades e chego em uma verdade, o que é melhor fazer? Eu sair de verdades e tentar chegar na mentira. Porque, na conclusão, a proposição é composta. Certo? A proposição é composta. Beleza? A proposição é composta. Então, o ou, para ser falso, eu só tenho uma possibilidade. Falso, falso. Eu estou tentando mostrar o contrário do item. Falso, falso. P1, não perco o meu voto. Não perderei o meu voto. Então, aqui eu vou... Aqui vai ser falso. No se, então, todo consequente é falso. Voto em X é verdade. Eleito é falso, então não eleito é verdade. Não agrada é falso, então agrada é o quê? Verdade. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui de novo. Tudo aqui é no E. Verdade, verdade, verdade. Dá falso, Josimar? Não dá falso, dá é verdadeiro. Ou seja, quando eu tentei ir contra o item, aconteceu o quê? De novo, aconteceu uma contradição. Então, eu estou errado e o item está... Eu estou errado e o item está o quê? O item está certo. Porque quando eu tentei mostrar o contrário, que chegava numa mentira, deu contradição. Então, aquilo que não chega na mentira só pode chegar em quê? Em uma verdade. Então, é melhor esse caminho. Idêntica à prova do Bacen 2013, onde foram 3 itens. Beleza? Correto? Vamos para o próximo item. Fala bem assim, a proposição C, né, lá do nosso argumento, que é a proposição C? A proposição fala o seguinte, o candidato X me dará um agrado antes da eleição, então um agrado, ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito, então serei beneficiado. A proposição C é equivalente à seguinte proposição, se o candidato X não me der um agrado, não AG, antes da eleição, então serei atingido por uma benfeitoria. Gente, de novo, essas duas proposições são equivalentes? São. Do se então, da condicional para o ou. O que nós falamos agorinha? Eu nego o primeiro, ó, não AG, virou AG. Ou repete o segundo. Perfeitamente.
Até agora, 3 itens de equivalência e 2 itens de negação. São assuntos que você não pode errar numa prova. Porque negação e equivalência de proposições compostas, isso é tranquilidade. Ainda mais está falando na condicional. Ele colocou as 2 leis aqui. Melhor, a lei condicional, a contrapositiva, que sai de se então para se então, e aquela que sai de se então para o ou. Do se então para o ou do ou para o se então é o quê? Nego o primeiro e vou repetir o segundo. Então o item 68 está corretíssimo. Agora, vamos para os 2 últimos itens dessa prova. Olha só, fala bem assim, né? Em um determinado colégio, coloca a questão inteira, por favor. Em um determinado colégio, todos os 215 alunos, né? 215 alunos, estiveram presentes no primeiro dia de aula. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. No terceiro dia, 4 alunos faltaram. E no quarto dia, 6 alunos faltaram. E assim sucessivamente. Então a gente percebe aqui o quê? Uma sequência. Né? Com base nas informações, julga os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo. Vamos lá então. Fala o seguinte. Olha só. Nós temos lá quantos alunos? 215. No primeiro dia faltaram quantos? No segundo dia faltaram 2. Passou para quanto? 213. Mais 2 alunos faltaram. 211. Mais 2 faltaram. 209. Aí ele fala bem assim, ó. Se houver um número de aulas suficientes, então vão ter aulas suficientes, e se a regra que define o número de faltosos for mantida, ou seja, sempre faltam 2, faltam 2, faltam 2, faltam 2, faltam 2, faltam 2. Então haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão. Pensa comigo uma coisa. 215 é um número o quê? É um número ímpar. Está faltando 2, estão faltando 2, estão faltando 2, estão faltando 2, estão faltando 2. Para zerar, para que nenhum aluno vá no dia, para zerar, se eu tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2, e não pode ser negativo, pensa comigo, para zerar, essa quantidade inicial tinha que ser um número par. Não é verdade? 10 alunos, tiram 2. Por exemplo, 10 alunos, tiram 2, 8. Tiram 2, 6, 4, né? Até zerar. Como esse número aqui é 215 é ímpar, não tem como zerar. Beleza? Tem como ser negativo, se passar para lá. Opa, mas negativo não pode ser, que ele falou. Então o item está errado. Não tem nem que pensar muito. Perfeito? Tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Para chegar no zero, eu tinha que partir do número par. Para isso acontecer o quê? Para isso zerar. Beleza? Então o item 69 está errado. Último item. No 25º dia de aula, faltaram 50 alunos. Não é isso? Então eu tenho o primeiro dia, que tinha quantos alunos lá? 215. Então, na verdade, no 25º dia, vamos pensar comigo aqui uma coisa, ó. Essa também aqui é fácil. No 25º dia, eu tenho o primeiro dia, que são quantos alunos? 215. Mas você percebe que a cada dia eu tiro quantos alunos? 2, 2, 2. Então, no segundo dia tira 2, mais 2, mais 2. Ou seja, no 25º dia, vai ser o que na verdade? Vai ser a 24ª razão, digamos assim. Vai ser o momento, por exemplo. Primeiro dia, primeiro momento, saíram 2 alunos, faltaram. Depois faltaram mais 2, faltaram mais 2, faltaram mais 2. Então são 24 momentos faltando 2 alunos. Ou seja, na verdade, vão faltar quantos alunos? 48 e não 50. O que o SESC quis mostrar foi o seguinte, 25º dia, então pega o quê? 25 vezes 2 que dá 50. Não, os alunos começam a faltar no segundo dia. No primeiro dia estão os 215 alunos.
Então eles começam a faltar no segundo dia. Então são 24 dias faltando. São 24 dias de 2 alunos faltando. 24 vezes 2, faltam 48 alunos. Então o item também está errado. Ou seja, esses 2 últimos itens foram bem tranquilos. Beleza? Então vou mostrar para você o seguinte. Foi um pouco rápido, eu sei, porque são 10 itens. Lógico que para responder isso aqui, lógico, existe uma teoria antes, existem alguns métodos. E assim, quem já foi meu aluno sabe o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, os alunos que eu ministrei essa aula para esse concurso, não mudou nada. O CESP continuou com a mesma tendência. Polícia Civil do Ceará, Polícia Federal, Ministério Público, MPU, prova do Bacen 2013, SERPRO, Civil do Espírito Santo. Todas essas provas de polícia nós fizemos. Então é obrigação, Josmar, acertar todos os itens aqui. Beleza? E outra coisa, fizemos coisas muito mais difíceis. Beleza? Então, mais uma provinha para a gente aí respondida, comentada. Eu sei que é rápido, porque foram muitos itens, foram 10 itens. E eu queria falar um pouco do meu curso também. Beleza? Estou ministrando aqui um curso na educação avançada, de raciocínio lógico e matemática. As matrículas já foram abertas, beleza? Onde nós fazemos todas essas últimas provas de concurso, onde o material é totalmente atualizado, com questões comentadas passo a passo, beleza? Tem o meu livro também, que eu disponibilizo, tá ok? Que é o livro, está na 4ª edição, completíssimo, perfeito? Então, mais uma provinha comentada. Semana que vem estaremos de novo aqui com o quê? Prova do Ministério da Fazenda, também totalmente comentada para você. Beleza? A resolução é um pouco rápida, porque não tem como estar comentando muito, senão o tempo fica muito prolongado. Beleza? Então, até a próxima e eu te espero nos meus cursos. Um abraço.